Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Amados e amadas de Deus, nós percebemos aqui o descompasso. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo apenas um pão. E Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus está falando, amados e amadas de Deus, da maldade dos fariseus. Os fariseus eram gente que queriam colocar Jesus à prova. Tinham o coração endurecido, não eram capazes de entrar no mistério de Cristo. Então queriam colocar Jesus à prova, provavam Jesus. Gente que vivia de uma certa hipocrisia, gente que não estava disposta a entrar no mistério de Cristo. Do outro lado, Herodes. Jesus fala: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Talvez o fermento de Herodes fosse a maldade. Herodes era alguém que se destacava pela sua maldade. E os discípulos estão entendendo outra coisa. Diz o texto do Evangelho: os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Jesus está falando do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Os discípulos estão pensando que é porque não tem pão. Tinham esquecido de levar pão, só tinham um pão consigo. E o que Jesus vai censurar no Evangelho agora? Jesus vai censurar no Evangelho exatamente esse descompasso, essa incapacidade dos discípulos de perceber o que ele está falando, essa incapacidade dos discípulos de entrar no seu mistério. Diz o texto do Evangelho: mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. E Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Amados e amadas de Deus, Jesus tinha feito 2 multiplicações de pães. Quer dizer, o problema não era a falta de pão. Os discípulos estão pensando que é a falta de pão. O problema não é a falta de pão. Jesus está falando de algo muito mais profundo. Jesus está falando da mentalidade dos fariseus, da mentalidade de
Herodes. E os discípulos estão discutindo, estão pensando que é a falta de pão. Amados e amadas de Deus, a incapacidade de perceber o que Jesus está falando, a incapacidade de ir até o nível de Jesus. Os discípulos estão num plano muito humano ainda, muito material, muito sensível. Aqui são incapazes de ir até onde está Jesus, são incapazes de entrar no projeto de Jesus, estão sendo incapazes de perceber o que Jesus está falando. Amados e amadas de Deus, um descompasso que mostra aqui uma incapacidade de entrar no projeto de Jesus, uma incapacidade de verdadeiramente entrando no projeto de Jesus, de entrar na mentalidade de Jesus, de entrar na mentalidade, na dinâmica do reino. É claro que eles farão isso, eles conseguirão dar esse passo depois da ressurreição, depois com Pentecostes, mas aqui uma incapacidade que pode ser nossa hoje também, uma incapacidade que pode ser nossa de entrar na palavra de Deus, de ir entrando no mistério de Cristo e por isso ir ficando de fora. Uma incapacidade que pode ser nossa de verdadeiramente entrar no coração e na dinâmica da palavra de Deus hoje. E por isso de ir acolhendo o projeto de Deus para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a caminhada da história. A grande graça que nós devemos pedir hoje é esta graça de não ter um descompasso na nossa vida, mas a grande graça de irmos entrando na dinâmica da palavra de Deus, a grande graça de irmos entrando na dinâmica de Deus, a grande graça verdadeiramente de irmos colhendo através da palavra de Deus, através da oração, através da vida do dia a dia, através da caridade, o projeto de Deus, a vontade de Deus. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.